falar do livro de relação do Nelson Rodrigues, A Vida como É. Ela conta 100 contos, na época que o Nelson Rodrigues trabalhava no jornal, escrevia contos. E ele publicava no jornal e ficou famoso, né? O Nelson Rodrigues trabalhou na manhã, crítica do Jornal do Esporte, o Globo. Depois de um tempo ele ficou famoso por esses contos. Escrevia muito a Nelson, cara recifense, escrevia muito a cena carioca da época. Nelson era odiado no Rio de Janeiro, em relação de traição, de adultério, de sexualidade, relações muito... tem uma ligação muito íntima com a curiosidade popular, com a curiosidade humana, e que traz à tona, naquela época, nos 50, 60, quase que um escândalo na sociedade carioca, nas vezes que era odiado pela elite carioca. Eu acho que eu faria um paralelo desse livro com o que aconteceu, talvez, há 20, 10 anos, que acontece hoje, inclusive em Florianópolis, né? Que é um pouco o retrato de uma falta de capacidade de entender o que é moral filosófica. Nelson Rodrigues é um cara aparentemente muito simples. Você vê contos aqui, o título enunciado, a fala é extremamente simples aparentemente, né? Tem um princípio moral básico, mas se tu parar para analisar, isso é muito complexo, principalmente porque essa questão aqui, o princípio moral, quando levado para a parte da sexualidade, faz a pessoa envergar e não querer enxergar a própria vida, a própria existência. E isso aqui eu retrato um pouco de... Eu colocaria o Florianópolis de hoje como o Rio de 1950 e 60. Uma cidade que é incapaz de perceber o conteúdo moral, filosófico que existe na vida popular, sexual de toda a cidade. Então você vê trechos que são muito a inocente. Então você pega um desse vai. O título vai botando contos. Por exemplo, o rosto. É sempre muito objetivo, assim, a ideia, o texto, né? O título. A fome do conto, a mulher. Basta dizer o seguinte, a morte. Então tem muita perseguição, a vingança, a espera. São sempre coisas muito objetivas. São textos aparentemente de cunho, com muita picardia sexual, com muita provocação, muito simples, pelo menos é o que eu acho, mas ele esconde ele esconde dentro dessa... Isso é uma incapacidade da própria pessoa de ler, de aceitar a sua sexualidade, de enxergar, de fazer uma autoanálise. E como é difícil na filosofia moral, você enxergar quem você é diante da questão, né? E isso é o que aconteceu durante mais de 30 anos, 40, 50 anos aqui em Florianópolis. Eu diria que esse processo aqui que acontece no Rio de Janeiro, em 1961, por aí, 70, ele passa um pouco a partir da década de 90 aqui para essa cidade, devido a uma questão de um trabalho científico popular. Então, isso aqui, para mim, é o que ocasionou essa confusão toda. Você vê, Nelson Rodrigues, a vida como é, porque tem dois lados da história, assim, quem não faz trabalho científico, quem não tem a capacidade plena, vai fazer isso aqui, vai cuidar da vida dos outros e vai fazer sexo. E foi o que aconteceu na cidade. A cidade não é preparada para um trabalho científico, mas é preparada, sim, para falar da vida dos outros por motivo óbvio. Então, a questão Nelson-Rodriguiana acontece de verdade na vida sexual. E aí você vai entender por quê. Você chega, quando você utiliza uma certa capacidade de raciocínio, você vai entender que é necessário essa capacidade para entender o que é moral filosófica. E a filosofia moral básica, né, Rodrigues, ela se baseia numa questão simples. Não é na exposição apenas da sexualidade.
é em você entender onde é que está o princípio moral, que se baseia em você compreender, ler um texto simples e não ficar ofendido. Ou seja, né, é necessário você saber que você odeia, que você tem inveja, que você tem sua sexualidade reprimida, que você muitas vezes nunca namorou, você namorou com pessoas do sexo ou não. Então, essa capacidade de você perceber que você foi traído, que você é um ser humano, isso aqui, esses 100 contos aqui, talvez eles demonstrem uma realidade que pouca gente conhece, ou pouca gente tem capacidade de ver. A vida como ela é, na verdade, nada mais é que um tratado de um recifense que leva até a alta sociedade carioca, demonstra na época como o ser humano é frágil em relação à sua dignidade, em relação à sua moral. Ele era odiado e até hoje, se você ler, você não se choca pelo que é explícito. Você fica chocado o quanto ele revela nas entrelinhas, nas linhas, como a sexualidade humana é, na verdade, doentia, é sensível, o ser humano é sensível mais diante da realidade da vida que ele vive e o quanto ele faz você perceber que você é um ser humano comum, que você não é nada demais. E isso para uma sociedade muitas vezes muito orgulhosa, muito vaidosa, como a Florianpolitana, é um tapa na cara. Assim. Não sei se esse cara um dia vai ser tão reconhecido como deveria, mas realmente hoje eu entendo quem é Nelson Rodrigues. Na verdade, é um brasileiro de verdade. Falou, até.